A nossa aula de hoje é sobre o olho humano e os instrumentos ópticos. Vamos imaginar a situação inicial com a chamada pinhole. Pinhole, para quem já começou a pensar em termos de inglês, significa o buraco de alfinete. Isso daí representa para nós a máquina fotográfica mais simples que existe. Nós podemos imaginar a pinhole da seguinte maneira. Pense em pegar uma caixa de sapatos, fechar completamente e fazer, num dos lados da caixa, um furinho com um alfinete. Observe, então, que, tendo uma seta AB, que representa o nosso objeto, aparece aqui, no fundo da caixa, a imagem, a linha belinha. Perceberam? É uma imagem invertida. Observem que o princípio básico da pinhole, ele funciona apenas no sistema óptico. Se nós colocarmos aqui no fundo dessa caixa um papel especial, que a gente hoje em dia chama filme, que seja capaz de quimicamente gravar essa imagem, nós temos então o esquema da máquina fotográfica. Então, observe, isto é para nós a máquina fotográfica mais simples que existe, evidentemente com problemas. Se eu coloco o objeto mais para frente ou mais para trás, a imagem lá, às vezes, não aparece perfeita. Então, o que nós fazemos? Nós, nas máquinas fotográficas, em vez de usarmos um orifício aqui, usamos uma lente. Vamos ver um desenho? Observe, nesta situação, a imagem formada estaria lá atrás. Nós não queremos isso. Queremos que a imagem formada fique exatamente em cima do filme. O que nós fazemos então? Colocamos a lente mais para frente. Então, fazendo a lente vir cá para frente, a imagem agora se forma em cima do filme. Perceberam? O problema é apenas o posicionamento da lente. Então, nas máquinas antigas, como é que se fazia isso? Existia um fole, existia um papel dobrado que prendia essa lente. Então, com esse papel dobrado, eu chegava a lente mais para frente ou mais para trás. Evidentemente, o problema seríssimo era que, como isso é um papel dobrado, ele era encerado, bem trabalhado, mas daqui a pouco, nas dobras, ele começava a rachar. Então, no que ele rachava, entrava a luz, danificava o filme. Então, a partir daí, começaram a substituir esse sistema de fole por um sistema de parafuso. Você, girando a lente, você fazia ela chegar para frente ou para trás. Vamos mostrar isso numa máquina fotográfica? Observe, então. O filme está aqui no fundo da máquina. Quando eu giro este parafuso, observem, a lente chega para frente ou para trás, fazendo a focalização da imagem sobre esse filme. Observe, então, que o fato do parafuso girar leva a lente para frente e para trás. Também é interessante se observar que isso daí está marcado. Nesta situação, a lente está o mais possível longe do filme. Observe que está marcado aqui a distância de 1,2 metros. Significa que eu posso focalizar objetos que estejam a 1,2 metros da lente. Observe, quando se faz isto, eu consigo um ponto marcado ali infinito. O que quer dizer isso? Observe, estamos em física. O infinito é um ponto relativo, como tudo mais em física. Então, para esta máquina, como a lente dela é muito pequenininha, mais de 10 metros é tudo infinito. Isto é, 10 metros, 20 metros, 50 metros, isso tudo para ela representa sempre o infinito. Vamos então ver o esquema simplificado daquela máquina fotográfica? Observe, então, o sistema de lentes está aqui. O filme está lá.
Entre eles, eu tenho, primeiro, um diafragma. Ele tem abertura variável. E um obturador. O diafragma, ele faz uma maior ou menor entrada de luz. O obturador, ele breca completamente a entrada de luz ou abre completamente. O filme, ele é feito com uma determinada sensibilidade. Então, dependendo da quantidade de luz que entre, eu vou imprimir esse filme de uma maneira pior ou melhor. Então, quando o dia está muito claro, eu tenho que diminuir a entrada de luz. Então, para isso, a gente usa o diafragma. Quando o dia está mais escuro, a gente abre o diafragma para que possa entrar mais luz. Vamos ver o esquema do diafragma? Observe, o diafragma, ele pode estar assim. Observe, a entrada de luz é bem pequena, o orifício é pequenininho. Eu posso fazer uma entrada de luz um pouquinho maior. Observe, uma entrada de luz ainda maior. Observe, uma entrada de luz ainda maior. Vamos mostrar isso para vocês com um diafragma real? Observem, aqui o diafragma está bem fechado. Quando eu faço isso, observem, eu vou abrindo o diafragma. Olha lá, agora existe grande entrada de luz. Outra vez, estou fechando o diafragma, estou abrindo o diafragma. Vamos então falar sobre o obturador? Cuidado, pense um pouquinho comigo. Imagine que você vai bater uma fotografia de um objeto que está longe e o dia está nublado. Pergunta, você abre ou fecha o diafragma? Você responderia, eu tenho que abrir o diafragma para entrar mais luz. Mas lembre-se, o sistema não é gaussiano. Se você abrir o diafragma, vão entrar os raios não vizinhos ao eixo principal, então a fotografia vai ficar desfocada. Nos cantos não vai aparecer uma imagem nítida. Conclusão, você deve fechar o diafragma. Mas aí vai entrar pouca luz. Como é que eu resolvo? Usando o obturador. Observe, o obturador, ele faz a entrada de luz direta por um determinado intervalo de tempo. Então, eu posso trabalhar com o obturador em 1/60 do segundo, 1/125, 1/250, 1/500 e assim sucessivamente. O que significa isso? O diafragma estando fechado, vai entrar menos luz. Mas, se eu tiver mais tempo de exposição, o obturador aberto mais tempo, vai entrar luz suficiente para marcar a imagem no filme. Evidentemente, eu só posso fazer isso se eu tiver alguma coisa parada. Se eu for fazer um instantâneo, eu não posso fazer isso. Observe, então, que o esquema que nós temos para a máquina, agora pode ser mostrado justamente para aquela máquina que vocês viram. Olha lá, o esquema está aí. Uma vela, a objetiva com sistema de lentes, existe aqui o diafragma e lá está o filme. Perceberam, então, que esta lente aqui vai ser jogada para frente ou para trás para que a imagem seja exatamente focalizada em cima do filme. O diafragma da câmera, ele funciona como a íris do nosso olho. De que forma isso acontece? Nosso olho, quando você tem uma incidência muito grande de luz, quando tem muita luz, teu olho a íris ela tende a fechar. Para quê? Para filtrar uma quantidade menor de luz e para você conseguir enxergar. Se é uma luz muito forte, você não consegue ver, ela fica muito claro. Quando você tem pouca luz, por exemplo, se você está num ambiente escuro, como um laboratório fotográfico, o que acontece? Teu olho ele fica procurando uma forma de enxergar algum ponto. E o que acontece? Tua pupila dilata e a íris abre. É dessa forma que funciona na máquina fotográfica. Primeiramente, uma máquina fotográfica manual como essa, ela tem o quê? Ela tem a tampa traseira, aqui onde você abre e coloca o filme. Que aqui daí o filme você vai variar de asa, de modelo, de filme, depende da situação que você vai querer trabalhar. Após colocar do filme, você fechou a máquina, tem o botão do disparador, puxou,
que esse é o botão disparador e esse é o botão tracionador. O que ele faz? Um bate a foto e o outro avança o filme para você poder bater a nova foto. A íris ela se localiza aqui na lente da máquina fotográfica. Você regula a íris de acordo com o número. No caso, a íris aqui, essa lente que eu tenho, ela vai de 1.8 a 22. O que significa essa numeração? Diferente do que a gente está acostumado, que o maior número talvez seja a maior abertura, ela é o contrário. No caso, nessa lente, a 1.8 é a maior quantidade de luz que eu tenho nela e a 22 é a menor incidência de luz. O que nós temos na máquina fotográfica também seria o botão de velocidade. O que seria a velocidade? Quando você está trabalhando em conjunto, a velocidade com a íris, ela vai te dar uma quantidade de luz necessária para que esse filme saia, para que essa foto que ela saia uma foto boa, não seja uma foto velada, uma foto perdida. E como que funciona a velocidade? Dependendo do modelo de câmera, você tem ela da velocidade B até, nesse caso dessa câmera, a velocidade 4000. O que seria a velocidade 4000? A velocidade 4000 ela é utilizada mais no esporte. O que acontece? Um carro que passa muito rápido, por exemplo, na Fórmula 1, com a velocidade 4000 você pode controlar o instante na hora. E o que significa isso? Ela seria 4000 frações de segundo. Outro recurso que nós temos na máquina fotográfica seria a asa. O que é a asa da máquina fotográfica? É a regulagem do tipo de filme que você vai querer utilizar. Geralmente você vai na banquinha, num posto de gasolina, na própria loja de fotografia e pede um filme para a máquina. Você compra geralmente o filme asa 100, que é o filme mais usado, ou o asa 400. Mas você tem infinitas asas, que vai de asa 12 até a asa 6.400, depende do modelo do filme. E para que eles servem? Para situações distintas. Por exemplo, você fotografar no mar, na praia, que é uma luz muito forte, ou você fotografar dentro de um teatro, que é uma luz mais escura, existe uma grande falta de luz. Então o filme vai, como na íris, ele pode abrir mais, o filme também ele vai te dar uma compensação maior de luz e vai captar mais luz do que um filme normal. Diferente das máquinas fotográficas manuais que a gente encontra por aí, que seria aquelas de supermercado, aquelas de loja de fotografia compacta, que apenas você põe o filme e bate a foto, esse modelo de máquina aqui, a SLR manual, ela dá um recurso a mais. Que recurso seria esse? A troca de lente. Mas como assim troca de lente? Essas máquinas normais, você trabalha ela com uma lente 35 a 50 milímetros, que seria mais ou menos o ângulo de visão que nós temos. Você pode ver, por exemplo, você tem uma casa, tua visão consegue ver a frente daquela casa. O que acontece então no caso? Essa é o ângulo de visão, talvez os 50 milímetros. E outros tipos de lente que você pode cambiar seria o quê? Uma grande angular, que seria uma lente olho de peixe. Mas o que essa lente faz? Diferente da 50 milímetros, a grande angular, ela amplia teu ângulo de visão. Se você está vendo, se com a 50 milímetros você consegue só ver a casa, a grande angular, ela vai mostrar a casa e o que está do lado da casa. Então ela põe mais elementos dentro do ambiente fotografado, dentro da tua fotografia. Essa é a grande angular. Então você tem muito mais detalhes dentro de uma única foto. E fora da grande angular, outra lente que nós temos seria a zoom ou teleobjetivas. Mas o que é a zoom ou teleobjetiva? Essa seria uma lente de aproximação ou para você trabalhar detalhes. O que você faz assim? Se você tem um zoom maior, se você tem, por exemplo, nessa mesma casa que a 50 milímetros fotografou inteira, a lente zoom, você pode fotografar só a janela da casa. Você tira todo o resto do ambiente e fotografa só a janela. Por isso, a gente tem essa diferença de lente. Se tem um ambiente que eu preciso de uma lente grande angular para ela fotografar, eu quero mais elementos dentro da foto, eu uso a grande angular. Se num outro caso eu quero fotografar apenas um detalhe ou aproximar muito a imagem, eu uso o zoom. Por isso que dentro da fotografia também você tem vários modelos e diferentes tipos de lente. Vamos então agora comparar isso que acabamos de ver com o olho humano. Nós vamos notar que o olho humano se assemelha impressionantemente com a máquina fotográfica. Vamos ver então, o esquema básico do olho humano está aqui. Observe, eu tenho aqui uma lente, eu tenho aqui a retina. A retina corresponde ao filme. Esta lente nós chamamos de cristalino. Observe que aqui na frente existe um buraco, um orifício por onde entra a luz. Chama-se a isso a pupila ou menina dos olhos. Ela fica no meio desse disco colorido dos nossos olhos, que é chamado de íris.
Então, observem que interessante, a pupila, ela faz, como o diafragma, uma regulagem da luz. Então, quando a gente está no escuro, a pupila abre. Quando a gente vai para o claro, a pupila fecha. Percebeu por que agora você, indo para uma matinê, às 2 horas da tarde, num dia de muito sol, quando você entra no cinema, você não enxerga nada? Porque como você estava ao sol, a sua pupila estava bem fechada, porque se entrar muita luz, vai danificar a retina. Então, a pupila fecha para entrar menos luz. Quando você entra dentro do cinema, como lá tem pouca luz, você não enxerga quase nada. O que nós recomendamos que você faça? Feche os olhos completamente e, por 1 ou 2 minutos, espere. Em seguida, abra os olhos. Se você não tiver carência de vitamina A, lembrou-se da biologia, você vai notar que agora você está enxergando bem melhor. Por quê? Porque a pupila vai se abrir, desde o instante que você tenha fechado os olhos, ficou escuro, então ela abre e você começa a enxergar tudo dentro do cinema. Às vezes até muito mais que você deveria observar. Agora vamos ver, dentro de um padrão normal, como é que o olho comporta. O olho se comporta da seguinte maneira. Numa visão normal, observe, essa lente chamada cristalino, ela tem que fazer com que a imagem seja focalizada, como a máquina fotográfica, exatamente em cima do filme, que é a retina. Então, o esquema normal é esse. Mas perceberam? Nós não temos a possibilidade com a máquina de levar a lente para frente e para trás. O que a gente faz então? Na realidade, o que a gente faz é o cristalino se adaptar. Então ele pode ficar mais delgado ou mais bojudo. Então, com isso, ele muda a focalização. Então, o cristalino se adapta às distâncias. Então, quando eu olho para perto, o meu cristalino fica mais bojudo. Quando eu olho para longe, o cristalino fica mais delgado, adaptando-se, então, a essa lente, a situação clássica da posição e da imagem. Observe, então, que quando eu tenho alguma coisa lá no infinito, eu conjugo um feixe de raios paralelos. Lembram-se? A situação é de um objeto impróprio. Então, nessa situação, a imagem formada deverá ser exatamente sobre a retina. Então, isso é a condição normal do olho. Mas, observe que aparecem aqui alguns defeitos. O olho humano, ele tem problemas. Então, vamos ver os principais defeitos de visão. Primeiro, a presbiopia, presbitia ou vista cansada. O que acontece nesse esquema? Como nós dissemos, o cristalino deve se adaptar às distâncias. Então, existem músculos, chamados músculos ciliares, que fazem com que o cristalino fique mais bojudo ou mais delgado. Evidentemente, na nossa vida inteira, a gente está olhando para perto, olhando para longe, olhando para perto, olhando para longe. Então, esses músculos estão funcionando de tal maneira que o cristalino vai se adaptando a essas distâncias. Ora, esses músculos também se cansam. Então, depois de algum tempo, o que acontece? Eles não conseguem mais se adaptar à distância perto e longe. Então, você vê, as pessoas que têm presbiopia ou presbitia, elas não fazem o sistema de, tendo o objeto no infinito, conjugar exatamente a imagem em cima da retina. Então, o que acontece? Passamos a usar óculos, passamos a corrigir, melhorar a visão usando uma lente associada ao nosso cristalino. Observe que na situação clássica da presbiopia ou presbitia, como é um defeito de adaptação, a gente não enxerga nem bem de perto nem bem de longe. Costuma-se dizer, no meu caso, que já não tenho pouca idade, nós dizemos, a gente tem problema com os braços,
Vai se ler alguma coisa, a gente pega uma coisa para frente, para trás, para frente e para trás, até conseguir um ponto onde o cristalino seja capaz de enxergar bem. Então, vamos observar um outro defeito, o astigmatismo. O que é o astigmatismo? Já o astigmatismo não é um defeito do cristalino. O astigmatismo é um defeito da córnea. Existe uma membrana fechando externamente o olho. Essa membrana é transparente. Quando a gente não enxerga bem, a gente procura forçar o olho. Por exemplo, quando a gente quer enxergar bem de longe, a gente faz assim. Quando a gente quer enxergar de perto, a gente faz assim. Então, no que a gente arregala o olho, que a gente aperta o olho, a gente começa a deformar a córnea. Deformando a córnea, aparece então esse defeito chamado astigmatismo. Esse defeito, ele é corrigido com lentes cilíndricas. Então, cuidado agora. O astigmatismo, quando ele é corrigido, ele muda um ângulo. Então, quando a gente pega uma receita de um oftalmologista, a gente vê lá uma lente cilíndrica, tantos graus. Realmente, aí é grau. Por que aí é grau? Porque é um ângulo. Mas, geralmente, o povo que não conhece muito, ele não pensa assim. Ele pensa em grau para outro defeito que nós vamos falar agora. Observe. Situação clássica. Vamos ver outra vez a situação normal do olho. A miopia. Então, observem agora o que acontece na miopia. A situação normal do olho, vamos representar assim. Observe, aqui é o chamado ponto remoto, lá no infinito. Esse é o chamado ponto próximo. A acomodação, como dissemos, é feita pela adaptação que o cristalino faz automaticamente. O que acontece num olho míope? Num olho míope, o ponto próximo está mais próximo. Você já ouviu alguém dizer que fulano não enxerga um palmo na frente do nariz? Por que se diz uma coisa dessas? Porque esse ponto próximo, na realidade, ele está, em média, isso é biologia, isso não é matemática, está em média a 25 centímetros do olho. Pense comigo, a mão, o chamado palmo, tem 22 centímetros. O nosso nariz, tem gente mais nariguda, gente menos nariguda, mas uns pelos outros, o nariz tem aproximadamente 3 centímetros. Então, 22 com 3 dá 25 centímetros. Então, se eu fizer assim, esse é o ponto onde a gente, entre aspas, enxerga bem. É o ponto próximo. O míope tem esse ponto próximo mais perto dele. Por que isso? Observem. No olho míope, ele está alongado. Como ele está alongado, a imagem se forma, entre aspas, antes da retina. Então, o que se faz? A gente coloca uma lente associada ao cristalino para quê? Para que o ponto remoto seja outra vez formada a sua imagem lá na retina. Da mesma maneira, é como se eu afastasse esse ponto para a sua posição normal. Então, observe, a correção de olho da miopia é feita com uma lente divergente. Vamos observar um outro defeito, a hipermetropia. Observe, na hipermetropia, a situação normal do olho. Outra vez o nosso desenho clássico. Na hipermetropia, o que acontece? Esse ponto está afastado do olho. O indivíduo enxerga bem de longe, pouco de perto. Então, o que eu tenho que fazer? Agora, eu tenho que usar uma lente para aproximar isso. Então, observe, outra vez o esquema de correção. Este olho, ele está encurtado. Então, em posição normal, o que acontece? Na realidade, a imagem se formaria atrás da retina. Então, o que eu faço? Eu associo ao olho uma lente convergente. Associando uma lente convergente, eu vou fazer a correção da hipermetropia. Vamos agora ouvir uma enquete?
Qual que é o teu problema de visão? Meu problema? Nenhum, tô feliz, não tenho problemas. Tá, e por que você usa óculos? Ah, de óculos, é miopia. Qual desses esquemas aqui representa o teu problema, sabe me dizer? Esse aqui, Só porque você leu ali, né? claro. Sei lá, isso aqui, sei lá. Ah, só porque tá escrito ali miopia, né? Tá lendo bem, né? Pois é. Com óculos esse também dá para enxergar, né? No caso da miopia, a senhora enxerga bem de perto, é isso? Eu enxergo. Estigmatismo e miopia. Miopia. Me diga aqui, você sabe identificar qual desses esquemas aqui representa o teu problema? Não, Nesse caso da miopia, então você enxerga bem de perto. isso. Você teria que usar uma lente divergente, então. Não sei. Tá bom, é isso. Mas funciona, né? Funciona. Tá dando certo. Tá dando certo. Miopia. Acho que seria esse, correção do olho. Nesse caso, no caso da miopia, então você enxerga bem de perto. Sim. Você não sabe se a lente é convergente ou divergente? Não, não saberia dizer. Ela funciona. Funciona. Estigmatismo e Hipermetropia. hipermetropia. O senhor sabe identificar aqui qual desses esquemas representa o seu problema? Não. Esse aqui de baixo, ó. Porque o senhor enxerga bem de longe, né? É isso. Então, para corrigir o seu problema, teria que usar uma lente convergente. Então, nesse caso da miopia, você enxerga bem de perto, é isso? Sim, de perto. De longe, nada. Quase nada. E nesse caso, para corrigir o problema, você tem que usar uma lente divergente, é isso? Não sei. O óculos funciona. Funciona bem. Então tá dando certo, né? Tá tudo jóia. Vamos então ver alguns instrumentos ópticos. Evidentemente, o primeiro instrumento óptico que nos interessa seria o chamado microscópio simples. Microscópio simples é uma lente convergente, é a lupa de leitura. Então, nós não precisamos ver isso porque você já estuda isso em lente. Mas o microscópio composto já é uma associação de lentes. Então, vamos observar o esquema dele. Eu tenho aqui um sistema de lentes chamado sistema objetiva. Por quê? Porque fica perto do objeto. Aqui existe um outro sistema de lentes que fica perto do olho, perto onde você enxerga. Chama-se então o sistema ocular. Perceberam? O objeto é colocado aqui, perto da objetiva. Ele vai me dar uma imagem aqui. Lembram-se? Isto que é a imagem desse objeto para esse sistema óptico vai funcionar como objeto daquele. Funcionando como objeto daquele sistema óptico, a imagem final será esta. Então, o que nós enxergamos é essa imagem. Perceberam que interessante? A imagem final está invertida em relação ao objeto. Então, no microscópio composto, quando você joga a lâmina para a direita, você vê a imagem indo para a esquerda. Se você joga a lâmina para cima, você vê a imagem indo para baixo. Então, esse é o esquema físico do microscópio composto. Vamos mostrar para vocês, então, isso no real. Observe, então. Está aqui o nosso microscópio. Esta peça nós chamamos de canhão. Ela contém um sistema de lentes aqui, que é perto do meu olho, é o sistema ocular. Aqui eu tenho 3 sistemas de lentes que ficam perto do objeto. Esse sistema é chamado de objetiva. A lâmina é colocada aqui na mesa. E observe, para fazer a focalização, eu tenho um parafuso que faz a mesa subir ou descer, isto é, afastando o objeto da objetiva ou não. Observe então como funciona. Perceberam que aqui eu tenho um espelho? Então, o espelho faz com que um raio de luz venha aqui, sofra reflexão e atravesse a lâmina para chegar até o meu olho. Lembram-se daquela situação definida
como coisas transparentes, translúcidas e opacas, foi discutido justamente que para o transparente, translúcido, opaco, diz respeito também à espessura. Então agora você começou a ver isso. Realmente, por exemplo, fígado é transparente, translúcido ou opaco. Você pensa num bife de fígado e vai pensar, aquilo é opaco. Mas às vezes um médico pede para fazer a biópsia do fígado. O que quer dizer isso? Vai ser tirado um pedacinho dele, vai ser feita uma lâmina bem fina e vai ser colocado aqui. A luz vai atravessar. Perceberam? Então lembrem-se, aquela situação transparente, translúcido e opaco também diz respeito à espessura. Então o esquema básico do microscópio está aí. Você viu a parte física e agora está vendo a parte real. Vamos então observar agora uma luneta astronômica. Observe, o esquema físico é semelhante ao do microscópio composto. Só que agora o objeto está, entre aspas, lá no infinito. Está a uma distância muito grande. Mas, outra vez, sistema objetiva por quê? Porque está perto do objeto. Sistema ocular porque fica perto do olho. Observem que agora, se o objeto está lá no infinito, ele é considerado objeto impróprio, então ele conjuga um feixe de raios paralelos. Então, o feixe de raios paralelos, entrando na objetiva, vai me dar uma imagem exatamente no plano focal da objetiva. Nós fazemos o sistema de tal maneira que esse plano focal da objetiva coincida com o plano focal da ocular. Se eles coincidem, o que significa isso? Significa que isto, que é a imagem da objetiva, vai funcionar como um objeto parocular e esse objeto parocular também está sobre o foco. Conclusão, vai dar uma imagem lá no infinito, vai dar uma imagem própria. Perceberam? Então, nós temos, entre aspas, algo lá no infinito e vamos ver algo lá no infinito. Observem que aqui você tem que tomar um cuidadozinho. Lembra-se o que é a amplificação? A amplificação representa a relação entre o tamanho da imagem e o tamanho do objeto. Pergunta nossa, na luneta astronômica, você tem uma imagem maior que o objeto? Pense, cuidado. Você não pode dizer que quando você pega a luneta e olha para a Lua, a imagem vai ficar maior que o objeto. Você já imaginou o tamanho da Lua? Então, o que você tem? Cuidado, aqui, o que nós fazemos é a amplificação angular, não é a amplificação linear. Então, o que a gente faz é considerar o ângulo visual. Pense comigo, quando um avião está no chão, ele é grande? Quando ele sobe, ele encolhe? Não. Mas o que acontece? Quando ele está no chão, eu vejo através de um ângulo grande. Quando ele sobe, eu vejo através de um ângulo pequeno. Então, isso se chama o ângulo visual. Então, o que a luneta faz é isso, aumentar o meu ângulo visual. Então, a impressão que eu tenho é que eu estou vendo aquela imagem maior do que seria a imagem vista a olho nu. Então, a amplificação, no caso da luneta astronômica, é feita angularmente, representa a relação entre a tangente do ângulo de saída sobre a tangente do ângulo de entrada, tangente de B sobre tangente de alfa. Qual é a diferença dessa luneta astronômica para uma luneta terrestre? Quase nenhuma. Observe, o que acontece na luneta terrestre é que eu gostaria sempre de ter a imagem direita em relação ao objeto. Então o sistema é semelhante, mas aparece aqui uma outra lente chamada veículo para fazer a inversão da imagem. Vamos então às nossas dicas de estudo? Observe, lembre-se, aqui sempre o sistema trabalha como? Com semelhança de triângulos. Então, esses desenhos todos, microscópio, lunetas, etc., se você tiver alguma dúvida,
basta fazer semelhança de triângulos. A função da matemática é essa, servir de ferramenta para a física. Lembre-se, olho humano é semelhante à máquina fotográfica. Lembre-se, os aparelhos ópticos trabalham sempre usando a mesma ideia básica. É um sistema ocular, um sistema objetivo. As suas imagens podem ser reais, virtuais, mas sempre, quando você pensar em situação de espelhos, de lentes, vale sempre as aproximações gaussianas. Olá, colega. Como sempre, estamos aí naquela batalha, mostrando para vocês que realmente a melhor coisa que a gente tem para fazer em física é usar exemplos reais. É sempre mais fácil, mas como a gente trabalha com exercícios e os vestibulares cobram coisas teóricas, é interessante a gente chamar a atenção dos nossos alunos nesta aula para algumas situações. Por exemplo, sempre que pensar em situação de lunetas, quer seja astronômica, quer seja terrestre, olho humano, quando se pensa em máquina fotográfica, dividir bem aquelas que fazem imagens reais e aquelas que fazem imagens virtuais. Por exemplo, óculos. Óculos, trabalhar sempre com imagem virtual. Já máquina fotográfica, olho humano, trabalha-se sempre com a imagem real. Então, seria interessante sempre a gente mostrar o esquema para eles num desenho, que não consegue se mostrar isso no real completamente. Então, por um desenho, quando é que deve se ter a imagem real? Quando se tem a imagem virtual.